bagaço da laranja. Está começando mais uma partida de futebol. Eu sou o Peregrino e aqui comigo, Rafael. Peregrino, hoje o espetáculo que a torcida presenciará será de intenso humor, juntamente colocado com informação. Eu tô muito animado. Dá pra ver, né? Dá pra ver, né? Dá pra ver. Pois o visitante é um profissional capacitado, diga-se de passagem, e muito habilidoso no domínio da fala. Qual que é o nome dele, Rafael? Não é Rafael, é André Dom. Então, qual é o nome da fera, André Donk? Esse mesmo. Olha, e os jogadores entram em campo e a torcida vai à loucura. Olha lá! Isso aí! Bagaceiros e bagacetes, eu sou a Gabi. E eu sou o Sérgio, e no episódio de hoje não vamos ter nada de fake news. Apenas perrengues de fontes verificadas com esse querido aqui, ó, um jornalista, gente, premium. A gente traz o quê? Informação de qualidade no bagaço. Seja bem-vindo, André Donk. Donk? Que fala? Donk, tá certinho. Muito obrigado pelo convite, pela apresentação. Muito feliz de estar conversando aqui com vocês, contar um pouquinho dos perrengues, enfim, coisas diárias de redação que a gente vive, que é sempre um ambiente bem legal e recheado de história. Gosto assim. André, conta pra gente qual é o seu signo, porque a gente gosta de julgar aqui. Claro, é o meu signo de peixes. Isso é bom ou é ruim? Não. É bom, é bom. É bom? É bom. O meu ascendente é em peixes. É. Então, Entendi. pessoa mais tranquilinha, você se considera uma pessoa mais tranquilinha, mais de boa, uma pessoa meio esotérica até às vezes. Sim, se enquadra em mim. Pronto. Vocês é podem isso. ver que eu não tenho conhecimento muito a respeito de signos, né? Gente, pra quem não tá vendo a gente, o André, ele tá segurando o microfone muito jornalista, você não tá entendendo. Então, pegando a deixa aqui, a gente só vai se descrever rapidinho. Então, eu sou a Gabi, eu sou uma mulher branca e eu estou diferente, Brasil. Eu estou de cabelos verdes e azuis, combinando com meu fone azul dessa vez. Tá bem feminista, assim. Ela tava com uma franja bem vegana, inclusive, que foi crescendo, Era né? vegetariana, ela não Vegetariana, tinha não era chegado vegana no ainda. vegano por Entendi. tamanho. Justo. E, gente, eu sou um homem branco, de cabelo preto, curto, e é isso. Eu tô com uma camiseta preta hoje. Eu sou o André, um homem branco, de cabelo curto, loiro, e tô com uma camiseta vermelha lisa. Camisetas básicas sempre são a minha primeira escolha, normalmente. Então, sejam muito bem-vindos ao bagaço. André, por onde você quiser começar, conta pra gente. A gente não... Eu, por exemplo, não sei o que acontece numa redação. Pra mim, eu acho que é um monte de gente escrevendo, sei lá, acho que um negócio meio Diabo Veste Prada, assim. Essa é a minha imagem de redação. Então, eu sempre tive sorte, assim, é que eu só trabalhei em 2 lugares diferentes, 2 redações, né? No Terra, que eu fiz um freela, depois eu fiz um freela de diferentes aspectos. Antes eu fazia narração de tempo real de partidas pra lá, então eu não trabalhava diretamente pro Terra, mas eu ia lá trabalhar, prestar serviço. E depois eu fiz um freela lá de 6 meses trabalhando na redação direto. E aí depois eu entrei na SPN como estagiário e fiquei. Tô lá há mais de 10 anos, fui efetivado e sigo por lá. Caramba. Então Olha a eu carreira peguei, dos sonhos, Brasil. e, assim, é totalmente, assim, exceção, né? Porque hoje jornalismo, até já conversei isso com a Gabi antes, assim, é muito difícil, né? Alguém que fica tanto tempo no mesmo lugar, mas sempre foi o lugar que eu idealizei, que sempre sonhei e tô muito feliz lá. Mas, assim, as 2 redações que eu peguei, não sei se é exceção, se é a regra, é que eu só posso falar da minha experiência, né? Foram só 2 lugares, mas os 2 espetaculares, assim, de se conviver. É um ambiente muito bom, assim, e a redação é um espaço que não é repleto de salas, sabe? Não tem tantas portas, não tem tantas paredes, assim. Então é um ambiente que você vê todas as áreas, assim. Se você dá meia dúzia de passos, você encontra gente de outro setor, tudo mais. A conexão com as pessoas é mais legal, é muito mais próxima, é muito mais viva. Aquela ida para o banheiro, para você tomar um café, então você acaba trocando muita ideia com muita gente.
E os 2 lugares que eu trabalhei sempre sem muito, muito leves, e assim. Massa. E aí, assim, eu já trabalhei muito de noite. De noite a galera vai embora, fica ali menos gente, o constrangimento também vai embora, né, muitas vezes. Aí é o momento que a gente fala um monte de bobagem, faz brincadeira, mas isso tem o dia inteiro. É que à noite eu acho que as pessoas ficam mais soltas ainda. Mas é um clima muito gostoso. E hoje você cobre algum... Gente, não sei falar de esporte. Algum esporte, algum módulo, algum Não, tá certo. específico? Beach tênis, que tá na moda, não sei. Tá bem na moda isso, né? Eu nunca me arrisquei a É, jogar hóquei. Hóquei na areia? hóquei na areia, deve ser difícil. Inventei aqui, ó. Que viagem é essa, velho? Eu trabalho basicamente com futebol. Trabalho como comentarista hoje e blogueiro no site da ESPN. Blogueiro ele, gente! E aí eu escrevo meus textos no blog e comento, participo de programa da casa, programa de debate, né? E comento partidas de futebol. E o meu foco lá é futebol internacional masculino e futebol feminino geral. Uhum. Então são os 2 campos que eu tô normalmente trabalhando bastante, assim. Pego de tudo quanto que é jogo, assim, de futebol internacional, já peguei de todos os continentes possíveis. E eu gosto, assim, você aprende muito, né? Conhecendo outros países, outros jogadores, outras culturas, que eu estudo pra essas partidas demanda bastante. Eu sempre tento buscar coisas que transcendem, né, o futebol, contar alguma curiosidade do estádio, sei lá, do país, de alguma notícia de momento que aconteceu lá, e sempre aprendi bastante, e eu gosto disso, de diversificar, assim, pegar diferentes áreas. Muito massa. André, a gente vê que você é muito apaixonado, assim. Mas a gente quer saber da coisa boa, a gente quer saber do que acontece ali, né? Eu quero saber. E aí, já conheceu algum jogador? Já fez alguma coisa que você falou, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 8 anos, sabe? Não, já, tipo, no começo ainda mais, né? Agora, ver jogador entrando na redação, entrevistar, é comum, assim. Mas, assim, às vezes no começo, quando entrava... Nossa, eu lembro uma das primeiras vezes que entrou o Daniel Alves, né? Lateral da seleção brasileira, que jogou no Barcelona, tava na redação, até eu fui fazer entrevista. No auge Eu era ainda, estágio. né? Nossa, caramba, né? Eu tô aqui mesmo, ele tá aqui também. Então, assim, tem um deslumbramento, assim, no começo. E mesmo com as próprias pessoas que aparecem na TV, que trabalham na ESPN, né? Eu, antes de entrar lá, eu era muito... que a gente fala que a pessoa que assiste é o fã de esporte. E eu era muito fã do esporte, muito. Então, já na primeira vez que eu entrei, assim, só de ver as caras da TV, que eu vou trabalhar junto, já foi uma coisa muito grande, assim. Mas daí vai tornando comum, assim, né? Você vai se acostumando a ver pessoa famosa, e hoje pra mim é super tranquilo, assim, mas do ambiente em si é muito leve, assim, porque tá todo mundo trabalhando meio junto, mesmo que ainda são áreas diferentes. Por exemplo, no site, sem que eu fiz, antes de migrar para ser comentarista, eu trabalhei a vida inteira no site. É uma área que abre 6 da manhã e vai fechar mais tarde, né? É o que mais nunca para de ter notícia. Sim. Então não importa o horário que você chega e tem alguém pra conversar, pra falar bobagem, pra dar risada. Massa. É sempre um ambiente bem, bem leve, assim, de se trabalhar. O trabalho é muito pesado, assim, porque você não para nunca. Mas o clima leve ajuda bastante. Sérgio, eu acho que eu vou entregar meu currículo pra ele. Tá vendendo muito bem a empresa, né? Eu tô sentindo isso. Ah, né, menina? Uma paz na Acho que eu vou cabeça. migrar de relações públicas pra jornalismo. É que o Mickey é o meu patrão, né? A ESPN pertence a Disney, então eu sou um soldado do Mickey. Ai, que delícia! Mas e aí, teve alguma vez que você foi fazer uma entrevista e a entrevista foi, assim, pra um lado completamente diferente, que você não tinha planejado e... Ou às vezes, né, a gente sem querer toca ali numa ferida do jogador, da pessoa entrevistada. Já aconteceu alguma coisa nesse sentido? Olha, de entrevista, assim, eu não tô lembrado, assim, alguma entrevista que eu tenha feito que deu de incomodar alguém, mas... Cara, eu lembro uma vez, acho que é uma história aqui que acabou tendo um desdobramento que eu não imaginava, até porque não tinha nada a ver comigo, mas eu tava no Terra ainda, primeiras semanas, talvez, do meu freela, minha primeira experiência de redação mesmo, assim, nem tinha sido... Fui ser estagiário depois na ESPN. Lá nos meados de 2011, ainda o WhatsApp não era uma coisa tão massificada, assim, né? E aí, muitas vezes, quando alguém ia pra um evento, cobrir alguma coisa e precisava que alguém subisse uma nota, ela ligava pra redação, ia falando, ó, aconteceu isso, ia batendo nota no Word,
ajeitava o texto e publicava, né? Uhum. E aí, no começo, um amigo meu, que inclusive trabalhei com ele depois na ESPN, um cara que eu tenho bastante carinho, ainda bem, porque na época não foi muito bom, né, pra ele. Aí ele passou uma nota que ele tava num prêmio lá do Campeonato Paulista, a seleção escolhendo os melhores jogadores e tudo mais. E aí tinha alguém do Pânico lá, alguns personagens do Pânico na TV. No auge, né, do Pânico. Tava no auge, sim, tava, nossa... E aí ele foi falando, eu não vou lembrar, pode ser possivelmente que eu tenha errado, né? Até porque eu não lembro de não estar ouvindo direito, enfim, possivelmente eu que fiz bobagem. Mas eu não lembro exatamente. Só sei que na hora de passar nota, eu anotei os nomes, que ele falou de alguma coisa, de alguma brincadeira dos caras do Pânico que fizeram, eu anotei e subi a nota. Só que acho que eu troquei os personagens na hora do texto. Então, sei lá, era o Carioca em vez de ser o Vesgo e tudo mais. E assim, os caras leram na hora, durante o evento, assim, perceberam. E aí eles fizeram matéria disso no Pânico na TV. Meu Deus! E aí eles tinham um repórter do Terra TV, né, que fazia vídeo pro site do Terra, e eles foram encher o saco. Não sei o que lá, e vocês colocando o nosso nome errado aqui na matéria. Daí... Eu lembro que eu assisti o Pânico depois disso, quando aconteceu, mostrando o texto, assim, com os nomes errados, tal, tudo mais. E foram encher... O cara do Terra TV não tinha a menor ideia do que tava acontecendo, né? Falei, o que você tá falando, tudo mais. Só que repercutiu. E eu que bati a nota. Falei, meu Deus, assim, era no começo. Eu falei, meu Deus, o Pânico acabou com a minha carreira, eu nunca mais vou ser jornalista. Eu vou ser isso vai viralizar. O Pânico que acabou, não é mesmo? Então, assim, eu fiquei mal, assim, mal, assim, muito mal mesmo, assim. Daí eu vi o pessoal brincando na redação, tudo mais, lá depois disso. Eu falei, nossa, no final, assim, a coisa passou, foi adiante, mas eu falei, nossa, minha carreira acabou com sei lá, meia dúzia de semanas já trabalhando. Essa foi, assim, agora de boaça, no dia mesmo, assim, que o pessoal comentou, eu fiquei bem assustado. Mas passou, não deu repercussão nenhuma, assim. Mas imagina, para um moleque que tava começando, essa foi pra mim bem assustadora, assim. Eu lembro de jantar naquele dia, meu Deus, assim, com o maior desgosto, o maior medo, o maior tudo, assim. Eu acabei de ser gatilhada pra uma história, assim, gente, direto do túnel do tempo. Lembra quando tinha casamento em Pânico? Daqui a pouco, Japa, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou, na chave geral, vou pagar a luz, vai ser uma correria, uma gritaria. Vai todo mundo ficar no escuro até o final do casamento, tá? Sou prima do noivo. Deu um presente bom? Uma estante pra pôr uma plasma. A estante já tem, né? Falta só a plasma. Mas onde você alugou esse vestido? Aonde eu moro, é uma vizinha minha. O vestido da vizinha alugou pra você. Quanto você pagou no aluguel? 120. Nossa, com 120 eu consigo uma coisinha melhor pra você. Puta que ela acabou com o vestido dela. Pra quem nunca viu Pânico na TV, Brasil, é isso. Os jovens aí. O Pânico tinha um quadro que eles mandavam a galera pros casamentos e eles iam, tipo, cara, causar. Acabou que eu fui num casamento de uma amiga minha de onde eu morava. Do irmão dela, na verdade. E aí foi o Bola e a Sabrina Sato. Que chique. Gente, tipo assim, o auge, assim, 2008. E a gente, tipo, caraca, meu Deus, o Bola, Sabrina. Eu tenho foto com eles, eu preciso achar essa foto em algum momento da minha vida. Ou excluir. E aí, mentira, a Sabrina Sato tá em alta, eu vou cortar o Bola. Enfim. E aí, eles foram e tal, e era um casamento, tipo, gente, casamento, assim, Brasilzão, sabe? Churrasco, vinagrete, maionese, era aqueles casamentos de quintal. E aí, eles lá zoavam o espetinho, piriri pororó, e do nada apareceu uns lutadores de luta livre. Do nada, assim. Nossa. Mano, foi o caos, assim, porque eles quebraram uma mesa do salão, depois das câmeras, né, tipo, eles falaram, não, a gente vai pagar, porque tem que pagar uma multa, né, e aí, tipo, no fim, eles tiveram que pagar uma multa pro salão, porque eles quebraram a mesa dos convidados, tipo... Mas quem chamou? Eles só colaram? Eles chamaram, acho, eu acho que, tipo, se inscreve e tal, e aparecem. Olha, meu momento de fama, eu perdi, gente. Eu poderia ter sido famosa ali desde os 8 anos de idade. Você poderia ter sido Paniquete. Não, aí não é pra tanto, amigo. Nossa, e duas histórias de Pânico aleatórias, né? Uma emendada na outra. Eu realmente não esperava por isso. Eu desenterrei essa... Tava ali, ó, Muito bom, no muito fundo bom. do meu cérebro. Mas foi bizarro. Nossa, eu era muito, muito jovem. Gostava do Pânico, dava muita risada. Agora eu olho pra trás e falo, gente, eu não acredito que eu ria com isso. Uma autocrítica que acontece, que você faz, meu Nossa, Deus também, do céu. mesma coisa.
Fala, nossa, hoje não tem nada a ver comigo, assim, mas acho que é uma construção, né? Que você vivia aquilo ali e depois você vai olhando pra trás, você vê como você mudou, né? O mundo Graças a também. Deus. Pois é. Acho que o nosso senso de humor, no geral, mudou, né? A gente Exatamente. percebeu que algumas coisas não são legais pra dar risada. Não que estivesse certo antes, né? Tem gente que fala, ai, nossa, não pode mais dar risada de nada, etc. Agora é errado. Na verdade, nunca foi certo, né? Exato. Só que a gente tinha um senso de humor bizarro. Exato. Fim do primeiro tempo, excelente jogo, muito bem jogado. Dá pra ver que o Brasil é o Brasil em campo hoje. Rafael, seus pontos positivos e negativos a respeito desse jogo até o momento. Realmente o visitante representa um time muito bem treinado, merece estar aqui. Só não entendi a parte do rock na areia. Não vejo a necessidade da gente, por exemplo, criar uma confederação brasileira desse esporte. Não vejo. Apesar do Brasil ter muito rock e muita areia, ô Peregrino. Bom, pois é. Olha lá. Inicia seu segundo tempo com o apito do juiz. André, a conversa tá boa, o papo tá bom, mas você falou que tem história. Então, estamos esperando aqui aquela história que vai causar o plot twist nesse episódio. Não sei se eu tenho tantas histórias assim de impactantes, mas algumas de perrengue de passar em cobertura, assim. Eu lembro uma que até foi uma experiência jornalística, assim, de vida, foi bem gratificante, assim, depois olhando, mas foi tenso, assim. Eu fui pra Argentina em 2018 pra cobrir a final da Libertadores. Era Boca Juniors e River Plate, maior rivalidade do futebol argentino, maior final da história, primeira vez que eles iam se enfrentar, tudo mais. Fui pra lá e o jogo não aconteceu, porque tacaram pedra no ônibus do Boca Juniors, acertaram, quase tiraram a vista do capitão do time. Meu que era Deus. Caraca, pesadíssimo. Um negócio muito caótico, assim. E eu tava lá, eu não tinha credencial, né? Eu fui sem ser credenciado, porque a gente não tinha direitos da competição. E aí eu fui pra só fazer o dia a dia, caçar histórias, né? Que envolvia a competição. Tanto que no dia do jogo não podia nem ficar um raio de 1 quilômetro do estádio, né? Porque era Então só você pra foi quem tipo tinha como ingresso. civil, aquelas pessoas que ficam fora da gradezinha entrevistando a galera da Copa. Nossa, Exato. quando não tem direito, você não pode nem chegar perto? Que isso? Nesse caso, não, porque era a quantidade de credenciais pedidas foi absurda. Então aí eles só priorizaram para os detentores de direitos. Então, se fossem outros eventos, eu até conseguiria, talvez, ter acesso ao estádio, fazer um monte de coisa. Só que nesse caso, como era uma final muito esperada por todo mundo, tinha jornalista de tudo quanto era lugar. Não era só da Argentina ou do Brasil, era do mundo inteiro. Entendi. E aí foi por isso. Então, tipo, eu tava no meio do auge dessa cobertura, assim, me virando, né? Tentando caçar história, indo pra um lado pro outro. Tanto que eu lembro que eu ia ver o jogo, eu descobri um hotel temático do Boca Juniors. Falei, vou assistir o jogo lá, né? Se perdeu, se ganhar, vai ter uma história, galera assistindo, tudo mais. Daí eu descobri a história no meio do caminho, tudo mais. Eu já indo pro hotel, achando que tava tudo tranquilinho, né? Vou lá ver o jogo, vai acabar a cobertura, tá tudo certo. Pum, acontece isso. Aí pega táxi, vai lá pro local. Eu lembro que tinha acabado o dinheiro, que no dia acho que eu tinha ido trocar o câmbio. Não sei se eu contei errado, se eu tomei chapéu no táxi, mas assim, o dinheiro acabou bem mais rápido do que eu imaginava. Não sei o que aconteceu. Enfim, uma parte de um trajeto lá, eu acho que até desci um pouquinho antes, porque eu vi que ia estourar o dinheiro. Enfim. Quem nunca? Daí eu cheguei nos arredores do... Isso já... porque eu fiquei indo de um lado pro outro pela cidade, porque o River tava indo de um ponto muito longe da cidade até o estádio e o Boca de um ponto mais central. Então a torcida se juntou, então dava pra fazer várias imagens pra mandar pro pessoal usar no site e tudo mais, da torcida, alucinada lá, tudo mais. Postar em rede social, né? Coisa que dá bastante engajamento. Então eu fiquei indo de um lado pro outro, né? Tentando me aproximar. Daí quando que estourou um negócio aí do ônibus, da história, eu fui tentar o mais próximo possível do local, né? Do estádio.
Putz, eu cheguei lá, quando eu olho mais próximo, assim, um cordão de policial, né? Todo mundo com escudo, os torcedores indo Meu jogando Deus. pedra, não sei o que lá, os policiais respondendo com jato de água, tudo mais. E eu, uns 800 metros, 500 metros, mais ou menos, distante, o suficiente para conseguir fazer algum tipo de imagem. Aí o repórter que tava... Eu e um repórter da TV. E ele tava produzindo um conteúdo especial e tava longe. Aí eu fui... Agora uma dúvida técnica. O repórter é quem entrevista e você seria, tipo, o redator? Então, eu era o repórter só que do site. E aí tinha um tá. repórter da TV. Só que como a gente não tinha direito, ele fez uma história mais periférica. Ele é muito bom fazendo isso. O Mendel, ele é maravilhoso, assim, contando histórias paralelas, assim, um cara de matérias especiais fantásticas. Tanto que ele tava ele foi, se eu não me... Eu posso estar equivocado, mas eu acho que ele tava indo numa maternidade pra gravar, tipo, fazer uma matéria pegando os bebês que iam nascer no dia dessa final, que era muito histórica pro povo argentino. Então ele fazia uma matéria, cara, assim, é muito legal o tipo de matéria que ele faz, assim, eu sou muito fã dele. E aí, até por conta disso, a gente não ia ter como filmar pra ele, não valia a pena estar lá no estádio e tudo mais. Então ele pensou nessa matéria particular, e eu fui pro estádio, e na hora que deu o negócio, eu fiquei lá o tempo todo. Uhum. Eu entrei por telefone ao vivo lá no programa, e eu fui falando, olha, eu tô aqui a uns 500 metros, tá um monte de gente tacando pedra no cordão policial que tá impedindo, né, pros torcedores não irem pro estádio, porque nessa que rolou a treta aí do ônibus, já tinha torcida no estádio, já tava todo mundo esperando, ninguém Meu sabia se ia Deus. ter jogo, se não ia ter jogo, demoraram muito pra confirmar que o jogo tava cancelado, a torcida foi embora, daí uma parte arranjou essa briga aí com o policial que tá respondendo com jato de água. E eu lembro que eu tava falando isso meio ao vivo, ó, tá rolando essa treta, tudo mais. Eu acho que meus pais estavam vendo, só que aí a ligação caiu. Aí eu falei, nossa senhora, né? Meus pais, todo mundo deve pensar que eu tô no meio da treta. Aqui, saindo na mão com um policial, ou brigando com um torcedor. Assim, mas só tinha caído a ligação, né? Depois já voltou, estabeleceu o contato, deu tudo certo, assim, mas foi meio tenso, assim. Até meio nesse dia também, eu lembro até, eu falei, vou torcer pro Boca por causa disso. Que eu, nessa de ida e volta, de ir pra um lugar pra tentar pegar alguma coisa ao redor do estádio, depois voltar onde o Boca tava, na hora que eu cheguei pra retornar ali, dentro da parte da saída do hotel, tinha uma área específica pro pessoal da imprensa, né? Lá dentro, pra filmar, fazer imagem e tudo mais. Só que na hora que eu voltei pra lá, já tinha abarrotado de torcedor, assim, era uma onda de gente, onda. Eu falei, não vou conseguir entrar, não vou conseguir pegar a saída do ônibus, que era algo importante. Porque às vezes tem jogador que tá saindo, putz, tem uma imagem mó bonitinha, um menino que foi lá falar com o Tevez, que era o ídolo do Boca na época. Nossa, ele foi dar um abraço, né, furou até o isolamento, daí o Tevez deu um abraço, foi uma cena legal, bem bonitinha. E eu precisava estar lá dentro, e eu não conseguia chegar. Daí eu moro... Que humilhação, gente. Então, assim, eu ia com mala, notebook, Osmo, tudo assim, tudo caótico, e tava um calor absurdo também. Aí eu falei, meu, como é que eu vou falar? Falei, gente, por favor, eu preciso passar, sou de prensa, tudo mais. A camiseta da SPN, os caras, não, pera aí, ele tá trabalhando. Do nada, abriu um corredor. Quando eu olhei, eu já tava do lado da grade de isolamento, e só que era tudo grade de isolamento, né? Não dava pra eu passar em algum lugar. Os caras me pegaram, me levantaram, me colocaram dentro. Nossa, naquele momento eu falei, eu tô torcendo muito pra vocês ganhar Libertadores depois disso. Caramba! Apresentaram. A solidariedade pelo trabalhador, não é mesmo? Pois é, foi muito assim. E eu não imaginava que eu falei, eu falo, eu sou jornalista, tô trabalhando. Mas eu falo, amigão, o problema é seu, eu tô querendo ver o ônibus do Boca, né? Não, eles foram super compreensíveis, assim. Daí no final não teve o jogo mesmo, eu fiquei um dia a mais, né, pra cobrir, porque o jogo só foi cancelado no dia seguinte. A princípio ele tava adiado pro dia seguinte e não rolou. E aí a final foi em Madrid, né, depois, por causa que deu um monte, por conta de toda essa confusão, e o River ganhou o jogo em Madrid. Que Mas foi assim, eu fui pra cobrir um jogo que não existiu, a minha cobertura, uma das grandes coberturas que eu fiz foi essa, mas foi uma experiência, assim, de vida profissional, assim, de estar na marra, de decidir as coisas em cima da hora, assim, sabe? Caramba. Sem muito ter uma produção, assim, não, agora você vai lá porque já tá marcado, não. Sei lá, bate o feeling, pra onde eu tenho que ir? Eu tenho que estar mais perto do estádio e vai, assim. Alô, processo seletivo de jornalista. Raciocínio lógico, faça essa tour aí, ó. Coloca a pessoa numa coisa que ela tem que se virar. É aí que ela tem que resolver o problema.
Mas isso sobre ir atrás das histórias, né? Que é algo muito legal desse ofício do jornalismo. Qual que foi a história, fora essa, né, claro, mais assim maluca que você encontrou no meio de estar fazendo uma matéria, não sei, uma história que você entrou em contato que é muito legal de compartilhar? Uma história bem diferente. Ah, eu lembro quando eu fui, até pra passar de credibilidade, talvez vai aparecer um barulhinho do digitando aqui, assim. Então eu preciso. Meu, esse era um personagem. Se quiser, pode tirar um tempinho, a gente faz um mini pause pra você achar aí, e aí eu volto com a pergunta. Eu amo jornalista. É tipo, peraí, gente. A fonte aqui. É isso. Não tem fake news, né? A gente avisou. Não, é só uma busca rápida aqui no Google, porque eram tão elementos. Foi uns títulos mais aleatórios da minha vida aqui. Eu gosto muito de contar histórias, assim, eu gosto muito mesmo, assim, histórias, seja sérias, que tenham relações muito bonitas, humanas, ou histórias inusitadas, engraçadas. Uhum. Então eu gosto muito. O que eu mais gosto da minha profissão é isso, é ter a chance de contar a história. Seja de alguém, seja de algum evento, enfim. E eu tava cobrindo, eu fui em 2019, teve a Copa América aqui no Brasil, eu fui cobrir ser a pessoa de Porto Alegre. Então todos os jogos estavam em Porto Alegre, eu tava cobrindo tudo mais. Uhum. Teve 2 jogos da seleção peruana. Nossa, a torcida peruana sempre comprou muito a competição, eles estavam muito animados, tanto que eles foram pra final, foi depois de tanto tempo. Eles tinham jogado a Copa do Mundo no ano anterior, eles não jogavam a Copa havia muitos anos, assim, várias décadas voltar. Então, tipo, eles estavam muito, assim, alucinados com o futebol e eu percebi na torcida. E aí, num dos jogos do Peru, tinha um cara, uma figuraça, assim. Ele tinha um instrumento, meio que um berrante, ele se vestia de uma forma bem peculiar e é um torcedor meio icônico, assim, um torcedor meio símbolo da seleção peruana. Ele tava sempre lá, cantando as músicas dele. E aí, quando ele tava no jogo do Peru, lá que tava tendo treino da seleção, ele tava lá no estádio onde eu fui cobrir. Então eu falei, Mascote, basicamente. É meio que isso, assim. Eu falei, vou contar a história desse cara, né? Qual que é a dele, né? Tudo mais. E aí eu entrevistei, tirei foto, rendeu minha matéria aqui. Torcedor do Peru leva instrumento profético pra apoiar a seleção. Era... Cara... Muito bom. Aqui, a aspa dele até... Deixa eu ver o nome do instrumento aqui. O nome dele é o torcedor israelita. Meu Deus. É um shofar. Shofar. Ele falou que é um instrumento profético. O som é o chamado do arrependimento. No futebol é um chamado à reflexão. Para não cair em tentações, para não saírem bêbados. É uma chamada para reflexão, para jogar bem e ter um compromisso com todos os peruanos. Por isso estou tocando o shofar, para repreender os espíritos e ajudar. Tem um caminho de vitória para a nossa nação. Esse caminho é levarmos o nosso povo a clamar. Clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Deixa eu fazer algo aqui. Eu não repare aí o som que vai sair, mas eu sempre tive o desejo de ter um desse. Esse é um shofar. Antes do povo ir pra batalha, bradava-se o shofar. Glória! Caramba! Então, assim, ele fazia isso pra tirar os maus agouros, tudo mais, da seleção peruana. E aí ele Vou falar tinha pra um perfil galera ir lá religioso, tocar o né? atabaque na seleção esse ano pra realmente ganhar o Hexa, porque olha... Era figuraça. E assim, o que era meio doido que assim, a seleção peruana jogou em vários lugares, ele seguiu em vários lugares, e aí a TV o pessoal da TV já tinha visto em algum momento, eles já tinham feito uma entrada ao vivo com esse cara, então ele já virou meio conhecido da ESPN. E eu tava em Porto Alegre, só cobrindo de lá, tudo mais, mal tava vendo a programação, não sabia que eles já conheciam. E aí um dia eu entrei ao vivo com ele lá, na hora que eu entrei ao vivo, o israelita tá com a gente de novo, não sei o que lá, e eu não fazia a menor ideia, assim, que tava entrando com ele ao vivo, eles já conheciam. Mas foi uma figuraça, assim, pô, uma história diferente. Caramba! Nessa mesma Copa América foi uma história menos inusitada, tanto quanto inusitada, mas em meio à situação delicada, né, civil na Venezuela,
dos Uhum. jornalistas, para eles conseguirem, assim, eles fizeram uma baita viagem, assim, surreal, de não sei quantos dias, cruzando não sei quantos lugares até conseguir chegar para cobrir a seleção venezuelana. Então, eu entrevistei esse cara, ele contando, assim, como é que foi todo o processo para conseguir Caramba. chegar e tal. Pô, é uma história bonita deles, assim, então não foi algo tão irônico, tão inusitado, assim, mas foi também algo que foi muito legal de contar, assim. Então, acho que essas duas histórias aí da Copa América foram bem legais, assim, de contar cada um com o seu perfil, né, com a sua peculiaridade, mas... Uhum. E é o que eu mais gosto, como eu falei. Eu acho a coisa mais legal que tem. E falando em Copa, esse ano é ano de Copa, né? Então, quero saber as suas expectativas, quero saber se você vai estar lá no Catar e se você já tá preparado aí, né? Porque não é fácil. Uhum. Olha, é uma cultura extremamente diferente da nossa. Tenho certeza que vai vir muita coisa pra contar. Ah, sim, não, são coisas bem, bem diferentes mesmo. É um mundial completamente diferente até na questão do ano, né? Sempre acontece no meio do ano, agora vai ter que jogar no fim do ano, Uhum, porque no meio lá é o verão e o calor seria insuportável. sim. Inclusive, na- lascou com a Black Friday aqui do varejo, gente. Foi horrível. A gente tá num surto, porque no dia da Black Friday tá bem, bem ruim. É, e assim, eu não vou cobrir lá, eu vou ficar daqui e tudo mais. Na ESPN Poxa. não tem os direitos de transmissão, então vai uma equipe até mais reduzida, mas eu não tô nessa. Eu vou participar muito da cobertura daqui. E eu não sei como é que vai ser ainda, porque como a gente não tem direitos de transmissão, e o mundo esportivo, pelo menos o mundo futebolístico, outros esportes ainda acontecem, vai estar voltado para a Copa do Mundo totalmente. Uhum. Então eu trabalho com futebol, o futebol vai estar só falando de Copa do Mundo. Então, assim, como é que a gente vai fazer, né? Como é que vai ser voltado a programação? Uhum. Acho que eu imagino que a gente vai estar muito forte na questão do debate, de opinião, já que você não tem a questão da transmissão em si. Tô preparado, assim, Copa do Mundo pra mim é sempre uma coisa que eu fico alucinado, assim, já tô felizão que Você já cobriu outras. 2014 eu cobri redação e indo em muitas coisas, e 2018 cobri da redação. Uhum. Nunca fui, assim, a viagem e tudo mais, mas aqui em 2014, quando foi no Brasil, Poxa, SPM, libera o bolso aí pro menino, poxa. de Ô, 2018 Mickey. foi gente, eu fui do site, mas eu não fui um dos selecionados. Em Ah, 2014, eu tinha acabado de ser efetivado, né, do estágio. Então, mas eles me colocaram em muita coisa pra fazer, assim, em jogo aqui em São Paulo que teve. Inclusive no jogo aqui em São Paulo foi uma coisa bem no 7-1, ai. no fatídico 7-1. Eu tava cobrindo o dia anterior porque antes do dia anterior do jogo, em Copa, tem um evento oficial, que é o treino do time, das duas seleções, que é 15 minutinhos liberado pra imprensa, que é mais pra fotografar, fazer filmagem, né, pra usar pra cobrir material, tudo mais. Os Uhum. jogadores treinando ali, só tocando a bola. Na hora do treino importante é fechado a imprensa. E tem a entrevista coletiva de um jogador e do técnico de cada equipe, que é o Media Day, né? Uhum. E como o Brasil jogava num dia com a Alemanha, no outro dia era Argentina e Holanda. E eu estava no Media Day de Argentina e Holanda, então eu assisti o jogo no estádio lá de Argentina e Holanda, que acontecia aqui em São Paulo, e a gente vendo pela TV o jogo que estava rolando em BH. E assim, num estádio cheio de jornalistas argentinos, cheio, tomado por Nossa. jornalistas argentinos, e estava acontecendo 7-1 naquele momento, assim. Ai, que desespero. Tava todo mundo trabalhando, né, ali e tudo mais, mas acho que tava todo mundo num estádio de incredulidade, assim, ninguém sabe o que tá acontecendo, que não Uhum. deu nem pra ouvir, tipo, piadinha, zoeira, argentino comemorando e tudo mais, nem ouvi nada disso. E até foi uma coisa, assim, foi tão inusitado que um jornalista chinês falou que se eu podia falar no intervalo do jogo, o que tava acontecendo pra uma rádio falando em português. Assim, eu tava tão incrédulo com o que estava acontecendo no jogo que eu também, sei lá, se eu tava mais incrédulo com o jogo com essa situação, né? De um chinês vir perguntar 5-0 pra Alemanha no intervalo o que tava acontecendo, pra eu falar, podia falar em português mesmo. Eu falei, meu, isso tá acontecendo mesmo, assim. Já não basta esse jogo bizarro, essa Caramba. situação também, cara. Como é que eu vim parar aqui, sabe? Assim, daí eu falei lá, nem lembro
comentei e tudo mais, mas foi doido, assim, mas foi uma Copa bem legal. Foi bem legal, assim, de vivenciar. Trabalhei bastante, queria ter curtido mais o ambiente. Uhum. Não deu pra curtir tanto. E até um amigo parceiraço meu, suíço, que veio pro Brasil pra assistir a Copa, ficou em casa. Ele tava aqui, mas, putz, mal pude dar rolê com ele, curtir e tudo mais, por causa do ritmo da cobertura. Mas foi legal demais, foi legal demais. Estamos muito animados, assim, eu digo por mim, mas pela população inteira, né? Espero que tenhamos boas notícias já na Copa, né? Das eleições, então sim. que tenha um resultado positivo aí. Uhum. A camisa do André tá exemplificando a nossa esperança. E que venha o Hexa. Parece que teremos uma substituição, Rafael. Claramente, Peregrino. Nosso craque Lula da Silva já está se aquecendo na beira do campo já há algum tempo. Corpo torneado, atlético, muito bem em forma para a idade dele, devo dizer. O jogador Jair Bozo parece não querer sair do jogo. Tá fazendo sinal de arminha com a mão em direção aos juízes. Olha lá, se jogou na grama que nem uma criança mimada no supermercado, querendo aqueles iogurte caro que só vem 2 na embalagem, sabe qual é? Sei qual é, caro mesmo, muito caro. O Bozo, na realidade, ele tá mais pra um café com leite, Peregrino. E eu não diria que ele não é nem um jogador amador. Mas ele tá com o bracelete de capitão, Rafael. Alguém deu pra ele parar de chorar. E aos 45 do segundo tempo, Lula da Silva, nosso camisa 13, entra em campo. E a torcida ovaciona de pé, queridos ouvintes. Ele é o cara do time, Peregrino. Ele vai pra cima do gol, realizar sua manobra espetacular, o fim do sigilo. Olha no lance, olha o gol, olha o gol. Gol! Tô sentindo que esse ano vai ser ano do Brasil, hein? O brasileiro precisa de uma alegria. E ainda vai acabar tudo isso e já vai ser fim de ano, Natal, Ano Novo, assim. Que caiu no fim de semana, sabe? Tipo, o ano tá uma bosta, não tem feriado nenhum. A gente precisa de pelo menos uma alegria. Precisa. Pois é. Mas eu acho que é isso que o Brasil precisa, é isso que o Brasil vai receber. É isso. Muitas energias emanadas em conjunto, então é isso. André, muito obrigada. Estamos ficando por aqui. Olha que passou rapidinho. Foi muito gostoso, foi bem bom o papo. Eu espero ter trazido histórias que tenham sido legais e pra mim foi um baita prazer falar com vocês. Gostei. Muito obrigado pela presença, foi ótimo. Eu acho que era uma vontade nossa, né, Gabi? Há um tempo e fazer, assim, episódios de profissão. Porque é legal, né? A gente conhecer a realidade do outro e saber os perrengues ali que estão relacionados. Sim. Bom, mas é isso. Muito obrigado pela presença. Pessoas que estão ouvindo a gente, sigam a gente nas redes sociais para acompanhar outros conteúdos também. Se inscreve aí no nosso canal do YouTube, no agregador onde você está escutando a gente. Avalia também positivamente, por favor. Se você gostou, né? Vamos ser honestos. @Bagaco Podcast. O meu é @MartinMello e o do Sérgio é Sérgio Denez. E o do André? Passa seus arrobas, André. No Instagram, andré.donk, Twitter, André Donk. Donk, D-O-N-K-E. Eu fiz a lição de casa, joguei no Google, você acha rápido, gente. Já comecei a seguir aqui. O famoso é assim mesmo. Mas muito obrigada, foi muito bom ter você aqui. Espero que você tenha gostado. Está convidado aí pra quando tiver mais perrengue, fala, Gabi, vou te mandar um áudio aqui, a gente vai inserir aqui no programa. Tem uma nova, né? Chama que a gente põe. Cobertura. Pra mim foi muito gostoso mesmo. Valeu. Muito obrigada. Obrigada a você, ouvinte, que chegou até aqui. E obrigada, Marcos, por mais um episódio. É isso, por hoje é só. E ficamos por aqui. Um beijinho bem bagaçudo pra vocês. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado. Versão brasileira
minha produtora.